escuridão de uma estrada deserta, o silêncio só era quebrado pelo som ocasional do vento, arrastando folhas secas pelo asfalto. Às 3 horas da manhã, quando o mundo parece suspenso entre o real e o imaginário, dizem que surge um ônibus diferente de qualquer outro. Ele não tem número, destino ou horário conhecido. É velho, com janelas cobertas de poeira e pintura desgastada, como se tivesse viajado por décadas sem manutenção. Os faróis não iluminam muito à frente, mas seu brilho amarelado parece hipnotizar aqueles que o avistam. Ninguém sabe ao certo por que o ônibus para algumas pessoas e ignora outras. Alguns acreditam que ele busca apenas os que estão perdidos emocionalmente, aqueles que já não veem propósito na vida. Outros dizem que é um teste para almas atormentadas, uma última chance de redenção. A única certeza é que, ao entrar, as pessoas nunca mais são vistas. Foi em uma dessas noites que Lucas, um jovem de 20 e poucos anos, encontrou o ônibus. Ele estava voltando de uma viagem longa, dirigindo por uma estrada deserta após perder o último posto de gasolina aberto. Cansado e frustrado, ele parou o carro no acostamento para verificar o mapa. Enquanto consultava o celular, uma neblina espessa surgiu de repente, engolindo a estrada. Foi então que ele viu as luzes do ônibus surgirem na curva à frente, cortando a névoa como olhos brilhantes. Lucas acenou desesperadamente, imaginando que talvez fosse um ônibus local que pudesse levá-lo até algum lugar habitado. O veículo parou com um som estridente, as portas se abrindo lentamente. Um motorista encapuzado, com o rosto oculto na sombra, não disse uma palavra, apenas olhou fixamente para ele. O silêncio era ensurdecedor. Algo no ar parecia errado. Mas Lucas ignorou o instinto de recuar e entrou. O interior do ônibus era peculiar. As luzes tremulavam, os bancos de couro estavam rasgados e havia um cheiro estranho, como de terra molhada e ferrugem. Ele percebeu que não estava sozinho. Espalhados pelos assentos, outros passageiros olhavam diretamente para frente, sem falar, sem se mover. Alguns usavam roupas de outra época, como ternos antigos e vestidos fora de moda. Outros pareciam estar ali há muito tempo, seus corpos quase emaciados, mas com olhos vivos e atentos. Lucas tentou puxar conversa com um homem sentado ao lado, mas não obteve resposta. Ele começou a sentir um desconforto crescente, como se fosse observado por todos, apesar de ninguém virar a cabeça. O ônibus seguiu por uma rota que Lucas não reconhecia, entrando em um trecho de estrada que parecia não estar no mapa. A paisagem ao redor era surreal, com árvores que pareciam crescer de maneira errada, como se seus galhos estivessem virados para baixo. O céu, antes escuro, agora pulsava com uma luz avermelhada, como se algo estivesse queimando à distância. Lucas começou a perceber que o ônibus não fazia paradas, apenas seguia em frente, cada vez mais distante do que ele conhecia como realidade. Em certo momento, o motorista finalmente falou, mas não virou a cabeça. Sua voz era rouca, quase como um sussurro, e ele pronunciou o nome de Lucas como se já o conhecesse. "Você sabe por que está aqui? Não sabe, Lucas?" A pergunta ecoou no ônibus, e todos os passageiros se viraram para encará-lo ao mesmo tempo. O jovem sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele tentou responder, mas sua voz falhou. Como o motorista sabia seu nome, ele começou a se lembrar de algo, fragmentos de uma memória dolorosa que ele tentava esquecer. Mas antes que pudesse organizar os pensamentos, o ônibus fez uma curva brusca e entrou em um túnel completamente escuro. Dentro do túnel, as luzes do ônibus começaram a piscar freneticamente, e Lucas sentiu como se o espaço estivesse se comprimindo ao seu redor. Os passageiros começaram a murmurar em uníssono, repetindo palavras que ele não conseguia entender. Ele olhou para as janelas
mas não havia nada além de escuridão total do lado de fora. Era como se o ônibus estivesse suspenso em outro mundo. E então, algo começou a bater na lateral do veículo. O som era intenso, como se mãos ou garras estivessem arranhando o metal enferrujado do ônibus. Lucas virou a cabeça rapidamente, tentando entender o que estava acontecendo, mas as janelas continuavam cobertas por uma escuridão absoluta. O barulho vinha de todos os lados, como se algo estivesse circulando o veículo em alta velocidade. Os murmúrios dos passageiros se intensificaram, formando quase um canto gutural, repetitivo e cada vez mais alto. Lucas sentiu sua respiração acelerar. Ele se levantou do banco, vacilando com os movimentos bruscos do ônibus, e caminhou até o motorista. "Ei, o que está acontecendo? Para onde estamos indo?" Sua voz ecoou no interior vazio, mas o motorista não respondeu. Ele permanecia imóvel, as mãos pálidas agarradas ao volante, como se fizessem parte dele. O túnel parecia interminável, e a sensação de que o ônibus estava sendo seguido por algo crescia a cada segundo. De repente, as luzes internas se apagaram por completo. No escuro, Lucas ouviu o som de passos, não os dele, mas de algo se movendo dentro do ônibus. Ele congelou. Era impossível dizer de onde vinha o som, mas ele sentiu um calafrio ao perceber que estava mais perto a cada instante. Quando as luzes piscavam intermitentemente, ele viu algo, uma figura alta e esquelética no fundo do corredor, com olhos brilhantes e fixos em sua direção. Lucas recuou instintivamente, tropeçando em um dos bancos. Ele olhou para os passageiros em busca de ajuda, mas percebeu que todos tinham parado de murmurar. Eles estavam imóveis, os olhos vazios olhando diretamente para ele, como se tivessem se transformado em estátuas. O silêncio era sufocante, interrompido apenas pelo som daquela coisa que agora caminhava lentamente em sua direção. "Por favor, alguém me diga o que está acontecendo." Lucas gritou, sua voz quebrando no meio da frase. Ainda assim, ninguém reagiu. Ele virou-se para o motorista novamente, mas o homem havia desaparecido. O volante girava sozinho e o ônibus continuava avançando, agora parecendo ganhar velocidade. A figura esquelética estava mais perto, cada passo reverberando como um martelo batendo em metal. Desesperado, Lucas correu para uma das portas e tentou forçá-la a abrir, mas era como se estivesse presa por uma força invisível. Ele bateu no vidro, gritou por socorro, mas nada do lado de fora respondeu. De repente, ele sentiu algo tocar seu ombro. A mão era fria como gelo, e o toque parecia sugar sua energia, como se estivesse drenando sua própria vitalidade. Ao se virar, Lucas percebeu que não havia ninguém atrás dele. A figura alta agora estava parada no meio do corredor, mas o toque ainda era real, presente em sua pele. Ele começou a ouvir uma voz sussurrando em sua mente, palavras que não faziam sentido, mas que pareciam conhecidas. "Você pediu para entrar, agora deve aceitar o destino." Lucas tentou gritar, mas sentiu sua garganta fechar, como se as palavras fossem proibidas. Aos poucos, ele percebeu que os passageiros haviam começado a se levantar, um a um, seus movimentos lentos e desconexos, como marionetes sendo manipuladas. Eles começaram a cercá-lo, suas expressões vazias agora transbordando algo que parecia fome. E então, o ônibus fez uma parada abrupta, jogando Lucas contra uma das janelas. A escuridão do túnel dissipou-se, revelando uma paisagem grotesca e surreal. O céu era de um tom vermelho vivo, com formas sombrias que se moviam entre as nuvens. Do lado de fora, uma estrada sem fim serpenteava em meio a campos de areia preta, onde sombras humanoides vagavam como fantasmas errantes. "Desça", disse uma voz grave. Ela veio de todos os lados, mas Lucas sabia que era o ônibus que falava. As portas se abriram com um rangido metálico e um vento frio entrou,
carregando um cheiro de podridão. Ele olhou para os passageiros que agora sorriam de maneira distorcida e percebeu que não tinha escolha. Algo além do ônibus o esperava. Algo que ele sentia que já conhecia. Lucas hesitou, olhando para a porta aberta que parecia convidá-lo a descer. O vento que soprava de fora parecia vivo, tocando sua pele e sussurrando palavras que ele não conseguia decifrar. Lá fora, as sombras na estrada pareciam flutuar, mas a cada momento ficavam mais nítidas. Eram pessoas, ou algo que já foi humano. Seus corpos estavam contorcidos, com movimentos descoordenados, como se fossem puxados por uma força invisível. Eles não tinham rostos, apenas superfícies lisas onde os olhos, o nariz e a boca deveriam estar. "Desça", repetiu a voz do ônibus, agora mais firme e ameaçadora. Lucas olhou para trás, buscando alguma resposta dos outros passageiros, mas todos estavam de pé, encarando-o com aquele mesmo sorriso distorcido. O motorista que havia sumido agora estava novamente no banco, mas algo havia mudado nele. Sua cabeça estava inclinada de forma estranha, como se o pescoço tivesse sido quebrado, e seus olhos, completamente brancos, brilhavam na escuridão. "Você já sabe o que fazer, Lucas", disse o motorista, sem mover os lábios. A voz parecia ecoar diretamente na mente do jovem. Lucas sentiu seu corpo tremer, mas algo dentro de si começou a mudar. Ele percebeu que, de alguma forma, já esperava por aquele momento. As palavras que ouvia nos sussurros das sombras, os murmúrios no ônibus, tudo parecia familiar, como se ele já tivesse estado ali antes. Eu não posso estar morto", ele gritou, como se dizer aquilo pudesse afastar a ideia que começava a tomar forma em sua mente. Mas ninguém respondeu. Os passageiros apenas riram, uma risada baixa e cheia de desespero, como ecos de algo que um dia foi felicidade. A estrada do lado de fora agora parecia mais viva. As figuras sombrias começaram a se aproximar do ônibus, seus movimentos cada vez mais rápidos e frenéticos. Elas estendiam os braços para Lucas, embora ainda não tocassem a entrada. Era como se esperassem que ele saísse por conta própria. "Eles te esperam lá fora, porque você os chamou", disse o motorista, inclinando-se para trás e rindo de uma forma que fez os cabelos de Lucas arrepiarem. "Cada escolha que você fez te trouxe até aqui." Lucas lembrou-se então de momentos da sua vida. Escolhas ruins, erros que ele preferia esquecer. A briga com a mãe antes de sair de casa, as mentiras que contou para os amigos, os meses de solidão autoimposta por causa do orgulho. Mas havia algo maior, um momento que ele não conseguia recordar completamente, como um buraco negro em sua memória. Ele se concentrou, tentando puxar a lembrança, enquanto o vento lá fora ficava mais forte e as sombras já batiam nas paredes do ônibus. De repente, ele se lembrou. O carro, o acidente. Ele estava distraído ao volante, o som do rádio abafando a buzina do caminhão que vinha em sua direção. O impacto, a sensação de ser lançado no ar, seguido por uma escuridão fria. Seu coração disparou ao perceber a verdade. Ele estava morto. Mas aquilo não fazia sentido. Ele tinha sobrevivido, não tinha? Ele ainda conseguia sentir o peso do cinto de segurança em seu corpo, o cheiro de borracha queimada. "Bem-vindo ao caminho entre os mundos", disse o motorista, quebrando seus pensamentos. "Você escolheu seguir. Agora é hora de enfrentar o que te espera." Lucas deu um passo para trás, sentindo o frio metálico do ônibus nas mãos. "Eu não vou sair. Não posso." Ele tentou correr para o fundo do veículo, mas os passageiros o cercaram, suas mãos frias o segurando com força. Suas vozes sussurravam juntas. "Todos descem. Todos." Ele lutou, mas era inútil. As sombras do lado de fora estavam mais perto agora, tão perto que ele podia ouvir o som de suas respirações, um barulho úmido e agonizante.
Então, com um movimento súbito, ele foi empurrado para a porta. Ao cruzar a saída, sentiu o chão da estrada sob seus pés, áspero e gelado como pedra. As portas do ônibus se fecharam imediatamente e o veículo começou a se mover, deixando-o para trás. Lucas gritou, batendo na lateral, mas era tarde. Ele estava sozinho na estrada, cercado pelas figuras sem rosto que agora o rodeavam em silêncio. O vento parou e o ar ficou pesado, como se algo estivesse esperando. Porque eu? Ele sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. As figuras não responderam, mas começaram a levantar as mãos em direção a ele, apontando para o horizonte. No final da estrada, uma luz intensa tremulava como um fogo distante. Mas algo naquilo parecia errado, como se o brilho escondesse algo ainda mais sombrio. Lucas respirou fundo e começou a andar, mesmo sem saber o que encontraria. A cada passo, as sombras o seguiam, suas presenças cada vez mais sufocantes. O que havia no fim daquela estrada e o que realmente significava estar ali? Ele não sabia, mas sentia que a verdadeira jornada ainda estava apenas começando. Lucas caminhava com passos hesitantes pela estrada sombria, com o som abafado das sombras seguindo logo atrás. A luz no horizonte tremulava como uma chama instável, ora iluminando o caminho, ora mergulhando tudo de volta à escuridão. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse sugando sua força. O silêncio era quase absoluto, mas ele podia ouvir sua própria respiração ofegante e o som distante de vozes, como um coro vindo da luz à frente. Enquanto avançava, a paisagem ao redor começou a mudar. As árvores retorcidas ao longo da estrada se transformavam em figuras humanas, contorcidas em expressões de dor, com raízes saindo de seus corpos, como se estivessem presas ali por toda a eternidade. Lucas desviava o olhar, mas a sensação de ser observado era inescapável. Ele sabia que não podia parar. Algo o puxava para frente, como se a luz estivesse chamando seu nome. Finalmente, ele chegou ao fim da estrada. A luz intensa agora revelava o que parecia ser um portal circular, pulsando como um coração gigante. A borda do portal era feita de algo que parecia carne viva, com veias que brilhavam em tons de vermelho e preto. Do outro lado, ele podia ver fragmentos de memórias, sua infância, seu primeiro amor, o acidente. Tudo estava lá, girando como uma espiral infinita. Este é o fim? Lucas perguntou, sua voz tremendo. As sombras ao seu redor pararam, formando um círculo em silêncio. Foi então que uma delas deu um passo à frente, transformando-se lentamente em algo mais humano. A figura tinha o rosto de Lucas, mas seus olhos estavam vazios. Não é o fim, é o recomeço. Você deve escolher, encarar o que está do outro lado ou ficar aqui, conosco. Lucas sentiu o peso da decisão esmagá-lo. Ele sabia que a escolha não era simples. Entrar no portal poderia significar enfrentar seus piores medos, reviver suas piores dores. Mas ficar ali, naquele limbo, era uma condenação eterna, uma existência sem propósito, preso entre o passado e o nada. Ele olhou para as sombras ao seu redor, todas observando em silêncio. Cada uma parecia uma versão dele mesmo, versões que haviam desistido de seguir em frente. Eu não pertenço a este lugar, ele disse com firmeza, embora sua voz ainda carregasse medo. Com um último olhar para o ônibus que agora era apenas um ponto na escuridão, Lucas deu um passo em direção ao portal. A luz pulsou mais forte e ele sentiu o calor envolvê-lo. As vozes do coro ficaram mais altas, quase ensurdecedoras, e ele fechou os olhos. Ao atravessar, tudo desapareceu. Não havia luz, nem som, nem chão sob seus pés. Apenas o vazio. E então, lentamente, ele começou a sentir algo diferente. Esperança. Lucas abriu os olhos e viu um céu azul acima de si. Ele estava deitado em uma cama de hospital, com máquinas bipando ao seu redor.
O rosto preocupado de sua mãe surgiu em seu campo de visão, as lágrimas escorrendo. Você está vivo? Achei que tivesse perdido você. Lucas sentiu uma onda de alívio e culpa ao mesmo tempo. Ele havia sido dado uma segunda chance. O portal, o ônibus, as sombras, tudo havia sido uma travessia. Um teste, talvez, ou algo que ele jamais compreenderia totalmente. Mas agora ele sabia o que precisava fazer: valorizar sua vida e enfrentar os erros que o haviam levado àquele lugar. Enquanto sua mãe o abraçava, ele olhou para a janela do hospital e viu, por um breve momento, as luzes de um ônibus velho passando pela rua. Ele piscou, mas o veículo desapareceu. Lucas sorriu levemente, sabendo que nunca esqueceria o que enfrentou naquela estrada entre os mundos. Mas ele havia escolhido viver, e isso era o que importava.